Carreguem vocês primeiro o fardo da lei. E quando eles se colocarem debaixo desse jugo, vocês vão ter que ajudar eles a carregar esse fardo. E aí os judaizantes rapidinho retrocederam, né, meus irmãos? Porque pregar é fácil, né? Agora, arcar com a responsabilidade, pagar o preço, ser responsável por aquilo que se prega, né? Viver aquilo que se prega, aí é outra história. Aí é outra história. Então aqui é uma estratégia que Paulo usa. E aí Paulo vai dizer depois para os Gálatas, tá vendo? Ó? Eles que estavam tão preocupados, entre aspas, com o bem-estar, com a salvação de vocês, não estão dispostos a carregar nem uma palha do fardo que eles estão tentando trazer sobre a vida de vocês. E ainda vem dizer que o evangelho que eu, Paulo, preguei é que é falso. Então qual é o falso evangelho? É aquele do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Qual é o falso evangelho? É aquele que impõe uma lei para os outros que eu não cumpro e que eu não estou disposto a ajudar os outros a cumprirem. Isso é o falso evangelho. Então os Gálatas começam a ler isso e começam a se acordar. E aí Paulo diz assim, se vocês querem viver o verdadeiro evangelho, que é aquele que eu, Paulo, preguei para vocês e do qual vocês já estavam se desviando, vocês levem as cargas uns dos outros. E assim vocês cumprirão a lei do Novo Testamento, viu? O Novo Testamento não é sem lei. Existe uma lei no Novo Testamento que é chamada a lei de Cristo. Amém? Qual é a diferença da lei de Cristo para a lei de Moisés? É que a lei de Cristo é a consumação, é o objetivo, é a conclusão. A lei de Cristo é perfeita. A lei de Cristo em Cristo nós a vivemos, em Cristo nós a obedecemos. A lei de Cristo nos habilita a cumprir toda a lei mosaica, toda a lei anterior, não na sua letra, mas nos seus princípios espirituais. A lei de Cristo é a lei da nova aliança. Toda aliança, né? Todo pacto, o que é uma aliança? É um pacto. Todo pacto pressupõe uma lei que o respalda, né? Por exemplo, o nosso prefeito aí glorioso estabeleceu, né, como é que nós estamos aí? Em toque de recolher, né? Só que para estabelecer esse toque de recolher, que na verdade, vamos dizer assim, é uma espécie de pacto com a sociedade parnanguara, um pacto social, né? De que das 8 da noite às 6 da manhã ninguém vai sair de casa. Ele precisou estabelecer uma lei. Ele precisou lançar um decreto. Então o princípio é o seguinte, amados. Todo o pacto pressupõe uma lei. Todo o pacto, ou a aliança, ou o acordo, tem que ser normatizado por um decreto. Entendeu? Então hoje nós estamos em qual aliança? Na nova aliança. Em qual pacto? No novo pacto. Em qual acordo, espiritualmente falando? No novo acordo com Deus. Vai cair. Caiu? Não dá pra deixar dentro de volta. Peraí. Até que horas você vai levar? Não, eu vou terminar Gálatas, aí fechou. Deixa eu só botar o IP aqui. Você vai ficar muito cansativo. IP está 614, 371, 916. Cristina não entrou? Não, estava caindo a conexão. Senha Gaditas. O Eli não entrou? Não. Tá trabalhando? Sei. Oi. Assistir vídeo com vídeo. Daí você clica no com vídeo. Ah, tá. Tá.
Voltei. Voltou? Voltei. Tô aqui. Isso aí. Vamos só terminar Gálatas, aí a gente encerra por hoje. Vou tomar um cafezinho. Isso. Fechou aí? Deu. Ah, então do que eu estava falando? Eu estava falando que todo pacto pressupõe uma lei. Estamos na nova aliança. Se é a nova aliança, se é o novo pacto, tem uma nova lei. E que nova lei é essa? A lei de Cristo. Então é uma outra bobagem, irmãos, é uma outra ignorância teológica, aquele discurso que às vezes eu vejo até muito pastor falando, né? Ai, nós não temos lei, não estamos debaixo de nenhuma lei. Estamos debaixo da lei, sim. Que lei? A lei de Cristo. E a lei de Cristo diz assim: leve as cargas uns dos outros. Amém. Entendeu? Dentre muitos outros princípios. Aonde que está a lei de Cristo? A lei de Moisés foi dada no alto de um monte, sim ou não? Sim. Sim, que monte? Monte Sinai. Sinai. A lei de Cristo foi dada no alto de um monte. Que monte? O monte das bem-aventuranças. Bem-aventuranças. Então você pega lá o capítulo 5 de Mateus, que começa ali as bem-aventuranças. Ali Cristo está no alto do monte, a semelhança de Moisés no alto do monte no Antigo Testamento. E assim como Moisés trouxe a lei em tábuas de pedra, ali Cristo traz a lei do Novo Testamento em tábuas de carne, no coração para o seu povo, para os crentes. Amém, irmãos? Então é uma coisa até que eu sugiro para muitos líderes novos, né, obreiros novos, principalmente pastores novos, gente que está à frente de grupos ou de célula ou até de igrejas, né, que façam uma série de ministrações sobre o Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha é a lei do reino de Cristo. Ali ele traz toda a lei do reino de Cristo, do seu reino. Né? Amém? Bom, o que o homem semear, ele colherá, né? E aí Paulo vai falar de perseguido por causa da cruz de Cristo. Paulo e os demais apóstolos ensinaram no Novo Testamento através do Antigo Testamento. Sublinha essa frase. Paulo e os demais apóstolos ensinaram no Novo Testamento através do Antigo Testamento. Peraí, pastor, sumiu meu áudio. Quem? Aí, irmã Joyce. Tá ouvindo, irmã Joyce? Tô ouvindo. Isso. Ah, Malaquias, eu tô vendo Malaquias. Cadê o Malaquias? Aí o Malaquias. Voltou. Eu estou mandando sublinhar ali na página 26, lá embaixo. Paulo e os demais apóstolos ensinaram no Novo Testamento através do Antigo Testamento. Amém? Amém. Ô, Beli, vocês estão num come aí que, meu Deus, hein? Você não viu o cara? Você não viu o Chuquita? Tá louco. Agora há pouco eu olhei e Fábio estava com um copo de não sei o que, ele parecia um copão de Nescau. Agora eu outra. pipoca. É. Pipoca. Pô, a pastora tá aqui atrás, nem me ofereceu, viu? É pra acabar, velho. Pô, ainda bem que não tá ninguém tomando coca, senão ia atiçar minhas bichas aqui. Vamos lá. Então Paulo e os demais apóstolos ensinaram no Novo Testamento através do Antigo. Sublinha isso daí. Gente, todo o ensino do Novo Testamento é através do Antigo. Aproximadamente quase 90% de citações do Novo Testamento são coisas do Antigo Testamento. Então é uma completa ignorância, gente que fica falando que o Antigo Testamento não tem nada a ver, que o Novo Testamento aboliu. É cada pira, entendeu? Cada pira. Ó, amanhã você entra no meu canal no YouTube, que amanhã eu vou postar o meu sermão de domingo. Domingo eu preguei sobre esse lance aí de gente que agora com essa história do coronavírus e tal fica loqueando.
né? Esses dias eu respondi uma pergunta até para uma pessoa que te perguntou, né, irmã Adriana? De um negócio lá de Apocalipse, né? E eu tenho visto tanta gente, irmãos, falando de taça, de trombeta, de não sei o que. Tem nada a ver com isso. Quando nós estudar o panorama do Apocalipse, vocês vão ver que não tem nada a ver. Isso é só o princípio das dores, irmãos. Fala, Malaquias. Eu quero recomendar que as pessoas vejam o vídeo da especial de comigo. A irmã Kate esperando gente. Ela pregou? Ela estava no louvor. A Kate não estava na terra. A Kate não estava na terra. A Kate foi para outro lugar. Amém. Amém. Glória a Deus. Tinha 100 pessoas na igreja, a gente foi impactado com as coisas. Pastores do irmãos que estão aí, a gente foi impactado com as coisas. Chegou no mundo do pecado. Glória a Deus. Deus se manifestando, irmão Malaquias. É Deus mostrando que ele não precisa também de multidão, irmãos. Deus entendeu? ouvindo a igreja. Deus ouvindo a Sem igreja. contar a palavra do pastor que eu lavando do Everton, mas no momento que ele usou a Kate, Então, depois vocês assistam lá, pessoal. Amém? Essa mensagem que eu falei eu não postei ainda, eu vou postar amanhã. Tá? Aí eu boto o link no grupo para vocês. tem muita coisa boa para a gente ver no É isso aí. Entendeu? Então, assim, ó, o que eu tenho visto de crente falando abobrinha, irmãos, que isso aí é taça, e é trombeta, e é grande tribulação, e é não sei o que. Tem nada a ver, velho. Tem nada a ver, nada. Entendeu? Oi. Nem começou. Tá? E outra coisa, ó, gente, os acontecimentos do Apocalipse ali, ó, entre o capítulo 4, tá? Até lá pelo capítulo 19, eles são acontecimentos da grande tribulação. E eu acredito piamente o seguinte, a grande tribulação ela só vai começar depois que a igreja for arrebatada. Então, cada vez me dizer que negócio aí dessa pandemia é a trombeta não sei das quantas que está tocando. Isso aí só vai acontecer depois do arrebatamento, não tem nada a ver. A igreja não foi arrebatada ainda. Ele falou que era o primeiro selo que foi aberto, né? Não, mas esse é o que a senhora me perguntou. Tem mais uns quantos que me perguntam e que ficam assistindo coisa arada na internet, entendeu, irmãos? Então assim, ó. A profetada tem um monte de profeta no futuro que também Vixe. Então assim, ó, essa é uma época que vocês, não é bom assistir mesmo TV, porque imprensa já viu, né? A imprensa é tóxica, né? Mas também é uma época que vocês têm que selecionar muito bem o que vocês assistem por internet, por Facebook, por YouTube, porque o que aparece de doido por aí, Assista a palavra. entendeu? Distorcendo. Ó, a pastora está fazendo um merchan aqui, ela está dizendo para assistir a palavra dela, que foi postada hoje no canal lá. Viu? Tá ficando metidinha. Mas eu não sei o que deu, mas a Roselane já tá craque nisso aqui. Peraí, deixa eu ver se ela tá me falando algo. Meu Deus, esse troço aqui toca. A Cristina disse que a internet está caindo. A Roselane eu não sei. Deixa eu ver aqui. Não, a internet dela caindo. Roselane. Roselane, pastor, não consegui mais entrar. Diz pra ela clicar no mesmo troço aí. Ou então ela entrar com o ID da reunião. Diz pra ela tentar agora. Vamos lá. Então, gente, o Novo Testamento é ensinado através do Antigo, tá? Isso se percebe claramente em Gálatas, onde Paulo traz a verdadeira interpretação da lei em atuação harmoniosa com o Evangelho. 2 registros em Gálatas onde aparece a expressão está escrito,
consolidam essa conexão entre a lei e o evangelho, que são as plataformas de ensino da igreja. Sublinha isso daí. Lei e evangelho são as plataformas de ensino da igreja. Outra boa pergunta para a prova, hein? Quais são as plataformas de ensino da igreja? Hã? Aí bota lá, né? Dízimo e cura divina. Onde que é para sublinhar? Expulsar demônio e curar enfermo. Não, meu irmão. Lei e evangelho. Lei e evangelho. Lei e evangelho são as plataformas de ensino da igreja. Todo o ensino da igreja tem que ser em cima dessas duas bases. Plataforma, né? Lei e evangelho. Amém? Amém. Então, o que vocês precisam entender, meus amadinhos? Né? O que a gente, como teólogo, precisa, sim, dominar o assunto? Lei e evangelho. Claro que tem muitos outros assuntos que se desdobram a partir disso daí. Mas o basicão, a plataforma, o alicerce, é lei e evangelho. Né? Agora, você vê que hoje nós temos uma grande deficiência, infelizmente, né? Porque o que tem de gente que não entende essas coisas, né? Não entende nem lei nem evangelho, não está no gibi, né? Então é isso que nós temos que ensinar também. Ó, a Roselane está entrando aqui. Bom, Gálatas 3, 10 ao 13. Eu vou ler aqui para nós ir mais rápido. Quer ler, irmã Joias? Lê a senhora aí. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Amém. Essa passagem aqui, irmãos, está se referindo a Deuteronômio 21, 22 e 23 e Deuteronômio 27 e 26. Eu quero chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Olha isso. Cristo não nos resgatou da maldição da lei, anulando a lei. O que a lei dizia? Que para mim ser salvo, né, para mim ser resgatado da maldição, eu tinha que morrer pelo meu próprio pecado. Eu tinha que ser maldito. Então o que Cristo faz? Ele se torna maldito por mim. Então perceba aí, irmão de Santi, ele não anula a lei, ele a cumpre em si e aplica ou imputa essa justiça a mim, a vocês, a nós. Deu para entender? Sim. Ok. Gálatas 4, 22 e 27. Irmã Joias, a senhora que está afiada aí, vamos lá. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz e exulta em cama. Tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada, ou da que tem marido. Amém. Então os textos a que se refere essa passagem são os textos de Gênesis 6,15, 21, verso 2 e 27, verso 26. A relevância de Gálatas hoje repousa no fato da necessidade de vigilância doutrinária por parte da igreja em todas as áreas. Sublinha isso aí. Vigilância doutrinária por parte da igreja em todas as áreas. Amém? Tem alguém que está com o microfone aí muito perto do ventilador.
O vento está fazendo barulho. Acho que não está ouvindo, hein? Tá ouvindo, Tissante? Ah, tá ouvindo. Pois é. Viu aqui? É. Vamos lá. Deu? Posso continuar? Então vamos lá. Vigilância sobre aqueles que pervertem o Evangelho de Cristo. Gálatas 1, 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Vigilância sobre as tradições. Isso aqui é importante, irmãos. Muita gente por aí menosprezando a tradição da igreja. A tradição da igreja é muito importante, porque ela estabelece parâmetros, né? Ela é como... a tradição da igreja é como os navios que entram aqui no nosso porto. Quem é portuário sabe, né? Tem todas aquelas boias de sinalização na entrada da baía até aqui dentro, não é assim, irmão de Sante? É, né? Então a tradição da igreja é como essas boias de sinalização, tá? E o teólogo na igreja, ele é como o prático. Então o que o teólogo faz? O teólogo é aquele cara que ele consegue ler o mapa náutico no mundo espiritual e ele consegue conduzir uma igreja, uma congregação por meio da tradição, da teologia, do dogma, das doutrinas, até que esse barco aí atraque com segurança e não fique encalhado em algum banco de areia espiritual por aí. Ok? Por que tem muito crente encalhado na vida espiritual? Por que tem muita igreja encalhada, tombada na vida espiritual? Porque ignora a tradição, né? É a mesma coisa que um prático, quando vai entrar com um navio carregado lá, em vez dele seguir o mapa náutico e ao invés dele seguir as boias e a sinalização, ele diz, não, isso daí é tudo coisa do passado, né? Eu tenho um caminho melhor aqui, né? Deus me revelou um caminho melhor, né? E aí o que acontece? Primeiro banco de areia ele encalha, né? E aí é um prejuízo danado. Então vigiar sobre as tradições, gente. Gálatas 2, verso 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Vigilância sobre os falsos irmãos no seio da igreja. Mais do que nunca, né? Então, existem falsas igrejas, falsos pastores, falso evangelho, falsa graça, e existe também falsos irmãos, viu? Tudo aquilo que é verdadeiro pressupõe-se que existe também o falso. Tá? Gálatas 2, 4 e 5, Paulo diz assim: isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês, entre vós. Veja que Paulo aqui, ele coloca uma característica dos falsos irmãos. Qual é a característica dos falsos irmãos? Eles se entremetem, ou melhor dizendo, intrometem. Intrometem aonde? Intrometem para espreitar, né, a liberdade que temos em Cristo Jesus. Então é aquele pessoal hoje em dia que eles ficam só caçando erro na igreja, caçando erro na adoração, caçando erro na pregação. De repente ele vai numa célula, ele vem numa aula até mesmo, num grupo, não com o propósito de se edificar, de congregar, de aprender, né? Mas com o propósito de observar com um olhar ácido, com um olhar crítico, com né? de procurar coisa errada. A Bíblia classifica esse tipo de gente como falso irmão. Isso é sério, irmãos, né?
Vigilância sobre a influência de ensinos que dissimulam a revelação da cruz. Dissimular quer dizer fingir, né? Então tem ensinos que fingem a revelação da cruz, né? Mas não tem nada a ver com a cruz em si. Gálatas 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Vigilância quanto à volta aos rudimentos fracos e pobres. Gálatas 4, 8 e 9. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Amém? Então veja que o Evangelho não tem marcha ré, né? Ele é sempre para frente, ele é sempre para o alto. Ele é sempre em direção ao crescimento, ao aperfeiçoamento, à maturidade, à edificação. Os marcos antigos são importantes como sinalizações para quem vem atrás de nós, né? E à nossa frente também, colocados por aqueles que já foram à nossa frente no caminho. Mas nós não ficamos retornando a rudimentos fracos e pobres, mas sim nos edificando e avançando na fé. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Gálatas deixa bem claro que o Evangelho é salvação através da morte. Esse até eu sublinhei ali para vocês, né? O Evangelho é salvação através da morte. Verdade, né? Quem que falou aí? Eu. Muito bem. A joia. Gálatas 4, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por ter pregado a mensagem genuína aos Gálatas, Paulo foi considerado por muitos um personagem subversivo. Irmãos, é incrível isso, né? Até hoje isso acontece, né? Quanta gente eu conheço, eu mesmo, quantas vezes já fui considerado subversivo, né? Radical, muito bíblico, incompreensivo. E olha, se eu for dizer para vocês todos os adjetivos aí que o pessoal já me atribuiu aqui em Paranaguá, a gente passa a noite inteira aqui nessa reunião falando, né? Mas o fato é que ministramos uma mensagem genuína. O que é uma mensagem genuína? Uma mensagem sem misturas. É uma mensagem sem ilusões. É uma mensagem sem máscaras, né? É uma mensagem sem fingimentos. O que é, né? E o Evangelho é o que é. Cristo é o que é. O reino é o que é. A igreja é o que é. Os princípios são o que são. E é nós quem temos que nos alinhar e nos adequar e nos amoldar a eles. E não eles a nós. Isso é evangelho genuíno. Amém? Isso não agrada muita gente. Isso não dá ibope. Isso não dá muitas vezes igreja cheia. Pelo contrário, isso muitas vezes afasta as pessoas, né? E isso não te rende tapinha nas costas. Muitas vezes te rende a um montão de crítica. Eu já levei tantas que eu nem sinto mais, né? Nem sinto mais, né? Eu já levei tanta paulada que hoje em dia me bate, eu nem sinto, né? Mas o fato é nós trazermos uma mensagem genuína. E vocês, toda vez que forem trazer a mensagem genuína, se preparem, que serão também considerados radicais, subversivos, né? incompreensivos e por aí vai.
Amém? Amém. Mas o fato é que a carta aos Gálatas, com o seu forte apelo à liberdade cristã, libertou o verdadeiro evangelho das amarras de homens bem intencionados, mas com a mente ainda obscurecida para a verdade, tinham-no amarrado. Sublinhe isso, bem intencionados, mas com a mente ainda obscurecidos para a verdade. Tem muita gente que é assim, né, pessoal? Até é bem intencionado, mas a mente está fechada, a mente está obscurecida. E nós não podemos levar um ministério na base da boa intenção. O reino de Deus não é assim uma série... É muito mais que uma boa intenção. Né? Inclusive alguém diz que o inferno de boas intenções está cheio também, né? Vamos terminar. Em Gálatas, Paulo libera e liberta o verdadeiro evangelho, a fim de que possa exercer seu poder emancipador na humanidade, capacitando aqueles que o recebem a ficarem firmes na liberdade, capacitando aqueles que o receberem a ficarem firmes na liberdade, com a qual Cristo os fez livres. Sublinha ali, libera e liberta o verdadeiro evangelho, a fim de que possa exercer o seu poder emancipador. Sublinhe essa parte da frase. Libera e liberta o verdadeiro evangelho, a fim de que possa exercer seu poder emancipador. Amém? O poder do evangelho é um poder emancipador. Mediante o poder do evangelho, eu, vocês, nós somos emancipados. Emancipados do quê? Do mundo, da carne, do diabo, do pecado, da opressão, da iniquidade, das ataduras, das amarras, do mal, das trevas. Amém? Então o evangelho, irmãos, é libertador. Quando alguém vem com uma mensagem que é supostamente evangelho, mas ele estabelece um jugo, um fardo, uma amarra, uma opressão, né? Isso não é verdadeiro evangelho. E era o que os judaizantes estavam fazendo na Galácia, e contra o que Paulo ali combateu, e graças a Deus conseguiu trazer novamente aquela igreja para o trilho. Amém? Então marquem aí na apostila de vocês a página 28. Na nossa próxima aula nós vamos falar de Efésios. Amém, gente? Eu espero que a próxima aula a gente possa fazer presencial. Que essa história aí de toque de recolher já tenha parado. Para dizer a verdade para vocês, eu acho que essa história aí não vai muito longe não. Eu acho que não vai além dessa semana. Se for, a gente faz novamente a aula aqui pelo aplicativo, que é o único recurso que a gente tem, né? E aí vamos começar a estudar a possibilidade de fazer aula fim de semana e presencial lá no templo, porque fim de semana a gente está liberado. Fazer aí, sei lá, né? Domingo de manhã ou sábado de tarde também, que aí é só 2 horinhas de aula, né? Mas nós vamos ter que começar a cogitar essa possibilidade. Mas por enquanto eu não vou deixar nada marcado com vocês. Eu acredito que não vai passar dessa semana essa história aí de toque de recolher, né? Se passar, a gente conversa e vê o que nós vamos fazer. Mas a princípio a aula terça-feira está mantida. Se não for presencial, vai ser aqui pelo aplicativo mesmo. Amém? Então, pastor, se não tiver aula aí, se tiver aqui pelo online mesmo, como vai para pagar para pagar? Não, pagar não é problema, é solução, né? Aí o que eu faço? Aí eu vou até a casa de vocês com a maquininha, a gente passa a maquininha, porque de dia está liberado para sair. Ou vocês podem vir aqui em casa também. Se alguém tem algum acerto para fazer essa semana, me procura depois no privado ali, e ou eu vou na tua casa ou você vem aqui. Tranquilo. Ou eu te dou o número da conta, você deposita, isso é o de menos. Amém, gente? Amém. E por sinal, né, falando nisso, viu?
Continuo contando com a fidelidade de vocês, porque agora a coisa está cada vez apertando mais aí, tá bom? Amém, Jesus. Mas nós não vamos parar as aulas, não. Não vamos parar as aulas, não vamos parar os... Ó, irmãos, eu não mudei nada a minha rotina. Lá na restauração nós vamos ter culto presencial sim, vai ser domingo de tarde. Provavelmente umas 5 da tarde. Entendeu? Amém? Ah, boa noite, irmão Joia. Um abraço pro senhor. Amém. Cadê? Tá só o áudio, nós estamos... Deus abençoe. Vamos fazer uma oração final aí, gente. Amém? Amém. Então, irmão de Sante, faz a oração aí para nós. E que em nome dos vai garantir a essa gente tem preparada para tudo esse louvado nome, muito obrigado por ter feito essa coisa. Amém. Amém.